Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Provérbios. E a lição de hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 5 do livro de Provérbios, que é a base da lição de número 4, a lição de hoje, que traz como tema proteção contra a imoralidade. Isso mesmo, lição de número 4 da classe de jovens com o tema proteção contra a imoralidade, e o texto base da lição de hoje é o capítulo de número 5 do livro de Provérbios. Você já vai antecipando e estudando bastante o capítulo de número 5 do livro de Provérbios para você ministrar uma aula de excelência na sua escola bíblica. Lembrando que você que ministra na sua escola bíblica e quer continuar ministrando e ministrar com excelência, seja um assinante do ebedemfoco.com. Seja um assinante do ebedemfoco.com, porque aqui no ebedemfoco.com você tem todo o conteúdo que você precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. E se você gosta de ministrar com slides, o ebedemfoco.com produz slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. Inclusive, esses slides são editáveis, que você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua necessidade na sua escola bíblica. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Entre esses cursos diversos, nós temos cursos de capacitação para o professor. Temos experiência na produção de subsídios e slides da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides, e você pode baixar todos eles aqui na plataforma do ebedemfoco.com. Basta você se tornar um assinante do ebedemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Então é isso aí, acesse o site ebedemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o comentário da lição. Nós temos primeiro aqui o texto principal da lição. Provérbios capítulo 7, versos 4 e 5, que diz assim: diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Eu destaquei aqui 3 palavras importantes nesse texto: sabedoria e prudência, óbvio, e lisonjeia, né? Toda lisonja é armadilha. A gente precisa colocar isso na cabeça, no coração, na alma. Toda lisonja é armadilha. E é por isso que o escritor aos Provérbios, Salomão, está dizendo que a única forma de você se livrar da lisonja, né, da mulher lisonjeia, é você tendo sabedoria e prudência. É você vivendo com sabedoria e prudência. Resumo da lição: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. Em alguns momentos, as palavras domínio próprio e temperança são sinônimas ou designam as mesmas ideias: autocontrole, maturidade, equilíbrio. O texto bíblico desta lição se encontra em Provérbios capítulo 5, né? Um texto um pouquinho maior, né? Que vai do verso 1 até o verso 14. Eu não vou me deter no texto. Quando geralmente o texto é bem pequenininho, a gente lê o texto e explica alguma coisa. Mas o texto é longo e aí você estuda o capítulo 5 na sua casa. Vamos lá então. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da imoralidade sexual. Meditaremos no capítulo 5 de Provérbios e a partir desse texto
veremos o quanto ele é relevante atualmente, pois vivemos em uma sociedade marcada pela sensualidade, erotização, em tudo quanto é produzido do ponto de vista cultural. Na verdade, eles tentam colocar como necessidade a sexualização da cultura, né? Nós temos em tudo a erotização, em tudo, até num comercial familiar, né? Vamos dizer assim, ir para o extremo, né? Até no comercial de margarina, os caras estão colocando um teor sensual, de erotização, porque isso vai impregnando na cabeça das pessoas e fica mais fácil despertar determinados gatilhos para que as pessoas se entreguem a alguma proposta que a mídia tem, seja ela comprar um produto, seja ela mesmo se perverter para usar uma droga, usar uma bebida, assistir um filme, mas em tudo se coloca algum conteúdo sexualizado para que possa criar algum tipo de gatilho nas pessoas, para que esses gatilhos disparem em outros momentos e esses momentos sejam lucrativos para alguns e para outros sejam meios de dominação. Finalmente, nos conscientizaremos a respeito da moralidade sexual ensinada pela Bíblia como instrumento protetor contra a imoralidade sexual na vida do jovem cristão. Assim, veremos que quem pratica a moralidade sexual bíblica age com sabedoria. Finalmente, nos conscientizaremos a respeito da moralidade bíblica, moralidade sexual. Isso é importante, né? Isso é importante, né? Por exemplo, eu como casado, eu não faço aquilo que a minha esposa quer, nem aquilo que eu quero. Faço aquilo que é permitido na Bíblia. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui que é muito comum hoje em dia no mundo. Segundo o que eu já estudei, até em contextos tidos como evangélico, que é o trisal, né, ou a troca de casais, né? Há uma galera aí que defende essa imundícia, essa porcaria, que diz que o cristão também pode fazer troca de casal desde que haja consentimento. Não é por aí. O matrimônio ele não foi sacralizado pelo marido ou pela esposa, foi sacralizado por Deus. Se não há autorização divina, não pode. É pecado, é perversão, é imoralidade. Então, existem muitas coisas que as pessoas tentam colocar como virtude, mas são virtudes pessoais. E as nossas virtudes pessoais, se elas não têm respaldo bíblico, é imoralidade, é pecado e Deus abomina. Advertência contra a imoralidade, o nosso primeiro tópico. Compreendendo o capítulo 5, né, nosso primeiro subtópico. O 5º capítulo do livro de Provérbios inicia com o apelo à prática da sabedoria. Um apelo à prática da sabedoria. Salomão foi o homem mais rico e mais sábio, né? É óbvio. Mas Salomão foi o homem mais sábio de toda a história. E não poderia ser diferente. Se ele quer dar um conselho de vida boa, certamente ele daria o conselho que ele deu aqui, a prática da sabedoria. Você quer ter uma vida boa, tranquila, seja sábio. O capítulo 4 desenvolveu a ideia da proteção do coração a partir da prática da sabedoria, onde o pensamento, o sentimento, a vontade são dominados por Deus para as saídas da vida. Ou seja, se o que nós sentimos, se o que nós pensamos, se o que nós desejamos são bons, vem de Deus, então a nossa vida será boa. Mas se os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas vontades são pecaminosas, as nossas vidas serão tragédias. O capítulo 5 inicia como uma repetição da importância de atender, inclinar e guardar a sabedoria, né? Provérbios 5, 1 e 2. Diz:
Filho meu, atende. Esse atende aqui é preste atenção, dê valor, ouça, pare para ouvir, pare para meditar. Atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. Ou te detenha, se concentre nisso aqui, ó. Ouça isso aqui, aprenda isso aqui. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Atente para a sabedoria, inclina o teu ouvido para ela, e então você guardará conhecimento, você terá conhecimento, você terá sabedoria. Essa é a sabedoria aplicada ao relacionamento entre homem e mulher. Sejam sábios, sejam prudentes, ou sejamos, sábios, prudentes, tementes a Deus. O leitor é convidado a adquirir a sabedoria divina com o propósito de aplicá-la no relacionamento com o outro sexo, com o sexo oposto, ou seja, no casamento. Assim, os versículos 3 a 6 apresentam a mulher estranha, aquela que seduz o jovem no caminho da vida. Você pode conferir Provérbios 7, 6 a 23. Os versículos 7 a 14 expõem a consequência destruidora da relação com essa mulher imoral, essa mulher estranha. Isso aqui é interessante, né? O casamento, por isso que o casamento bíblico, defendido pela Bíblia, é o monogâmico. Alguém pode dizer, mas Salomão mesmo tinha várias mulheres. Jacó tinha várias mulheres, Abraão tinha várias mulheres. Olha só, existe uma diferença entre aquilo que a Bíblia ordena e aquilo que a Bíblia narra. A Bíblia narra fatos históricos de um tempo determinado, de um povo que era o povo de Deus, mas que vivia em decadência. Por essa razão, é de se esperar que havia no meio deles uma série de pecados repugnantes. Deus relata isso na sua palavra, através de seus profetas e discípulos e escritores, mas isso não significa que é uma aprovação. Muito pelo contrário. O próprio Salomão, que viveu esses dois lados, ele diz que o casamento é com uma mulher só, porque uma outra mulher no casamento é estranha e ela traz problema. Ela traz, na verdade, como diz os versos 7 a 14, consequências destruidoras. O casamento que de fato levará o homem e a mulher à construção de um lar, de uma vida abençoada, é um casamento monogâmico. Que mais não é casamento, é só uma troca de casais, como eu falei agora há pouco. Mas isso é imoralidade, isso é perversão. É perversão. Não é necessariamente um outro casamento para ser bigamia. É outra mulher ou outro homem. É outra mulher ou outro homem. É ser mais de um parceiro ou parceira. Esse é o grande problema. Todo relacionamento que tem mais de um parceiro, toda mulher que tem dois parceiros, um é estranho. E isso vai trazer consequências destruidoras. Todo homem que tem mais de uma mulher, essa mulher é estranha e ela trará consequências destruidoras. E finalmente, nos versículos 15 a 23, o autor sagrado faz um apelo à fidelidade no matrimônio como antídoto contra a imoralidade sexual. Isso aqui é importante a gente ver, porque de fato o que mantém a moralidade, a sanidade, a bênção do casamento, do ato sexual no casamento, é de fato a fidelidade, porque fora disso tudo serão consequências desastrosas. A mulher estranha. É inevitável encontrar-se com a mulher imoral no caminho da vida, mas não é inevitável cair em sua sedução. Sua característica principal é a arte de seduzir. Seus lábios destilam favos de mel e seu paladar é mais macio que o azeite. Olha só a descrição que o Salomão dá, que o Salomão faz da mulher, da amante, daquela que
não é a esposa, mas é a amante. Olha só a descrição que ele faz. Ele diz que isso atrai tanto o coração do homem pecador, que para o homem pecador os beijos, os lábios dessa mulher são como favo de mel ao seu paladar. É a coisa mais maravilhosa, mais macia que o azeite. Mas nós sabemos vimos agora há pouco, que quem assim vive, com certeza sofrerá as consequências. Contudo, embora a sedução da mulher imoral tenha grande poder de atração, logo esse doce prazer momentâneo dá lugar a um fim amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios, e faz descer para a morte. Olha só que situação. Vou só voltar ao slide anterior aqui para vocês poderem ver exatamente. Nós temos aqui: é inevitável encontrar-se com a mulher imoral no caminho da vida, mas não é inevitável cair em sua sedução. Características principais da mulher sedutora é lábios que destilam mel, paladar macio como azeite. Diz Salomão. Salomão está dizendo, e ele sabia muito bem como que era isso. Mas, contudo, embora a sedução da mulher imoral tenha grande poder de atração, seus lábios sejam doces, né, como mel, são macios como azeite, como diz aqui o escritor, destilam prazer, mas é um prazer momentâneo. O fim é amargo e agudo como uma espada de dois fios, e desce para a morte. Precisamos entender que a bênção da sexualidade está dentro do casamento. Os jovens precisam entender isso, e os professores devem explicar isso aos seus alunos. A bênção do sexo está dentro do casamento. O sexo fora do casamento sempre será momentaneamente prazeroso, mas a longo prazo amargo e mortal. Essa mulher imoral não tem compromisso com a retidão, nem com o conhecimento, e por isso torna-se uma parábola alusiva à vida de imoralidade que o jovem não deve e nem precisa trilhar. Eu sempre falo isso. Quem não tem temor de Deus não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o temor de Deus. E esta mulher adúltera, ou todas as mulheres adúlteras, todas as mulheres perversas, elas estão interessadas em coisas particulares. Elas querem prazer e elas querem dinheiro, e elas não estão preocupadas com quantas famílias vão ser destruídas. Tem os seus pecados? Tem, mas o homem precisa viver em sabedoria, trilhar o caminho da retidão e não o caminho da ilusão. No início, esse estilo de vida é atrativo, mas logo não tarda a mostrar que é uma verdadeira escravidão que leva à morte, né? Isso é interessante, né? A vida de prazeres pode ser atrativa. É por isso que a mídia explora tanto isso. A mídia coloca num comercial de sandálias mulheres seminuas, homens seminus, sensualizando, para provocar essa ideia, né? Para atrair os jovens. São armadilhas. São armadilhas que a princípio parecem coisas bonitas, mas são na verdade escravidão e morte. As consequências da imoralidade. Os versículos 7 a 14 iniciam com o apelo do sábio: afaste dela o teu caminho e não te aproximes da porta da casa dela. Ora, se o jovem não se afastar da mulher imoral, esta o tragará, né? Se o jovem não se afastar da mulher imoral, ou se a jovem não se afastar do homem imoral, será certamente tragado pelo pecado. Isso é muito importante, porque
Às vezes a gente sempre pensa no homem como mais frágil, né? Nesse sentido sexual, mas as mulheres também estão passando por esses momentos, muito também porque tudo nesse mundo está sexualizado. Como eu disse agora há pouco, tudo eles criam um movimento sensual para criar um gatilho emocional, e esse gatilho irá se disparar em algum momento. E muitas vezes, historicamente, a gente sempre pensou assim: o homem é mais fragilizado quanto aos encantos da mulher. As mulheres são mais resistentes, mas a sexualização está tão grande que as mulheres estão iguais aos homens. Estão sendo tão estimuladas sexualmente. Meninas são tão estimuladas sexualmente que você percebe a vontade que elas têm, né? Meninas, estou falando meninas de 10 anos. Meninas de 10 anos. Na minha igreja, por exemplo, tem meninas de 10, 11, 12 anos que querem porque querem fazer parte do Ministério de Jovens, porque já se sentem mulheres, porque já querem estar naquele ambiente de conversa, onde há conversa sobre namoro, sexualidade, essas coisas. Elas já querem estar ali porque já foram profundamente sexualizadas na internet, na TV, no que leem, e assim esses gatilhos vão disparando e elas vão sentindo necessidade de se relacionar sexualmente e acaba vivendo uma vida infernal. Nós precisamos ter profundo cuidado com o conteúdo que os nossos filhos consomem, porque eles muito têm esses gatilhos mentais sexualizados que estarão ali guardados para em algum momento trazer uma grande desgraça. Pois a vontade de Deus é que não sejamos condenados dentro da congregação dos santos, né? Do que adianta você ser um cristão, estar na igreja tanto tempo, mas vivendo de modo impróprio, e essa vida vai levá-lo à condenação. Por isso, seguir o caminho da mulher imoral é percorrer o caminho da perdição, da insensatez, do desequilíbrio moral e, claro, da morte, da desgraça, da falência das suas empresas, falências do seu casamento, falência do seu ministério, falência. Este é o fim de quem anda atrás da mulher insensata. Naturalmente, os jovens cristãos são convidados pelo texto sagrado a não trilhar a marcha da insensatez moral. Os jovens cristãos precisam entender que há tempo para eles, haverá tempo para eles, e de fato, sendo muito coerente com a Bíblia, se você deseja ter uma vida sexual, então case. Segundo tópico, a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Uma sociedade sexualizada. Por que Provérbios 5 é tão relevante para nós? Ora, a nossa geração é herdeira dos movimentos sociais de contestação sexual, mais especificamente a partir do que foi denominado de protestos de maio de 1968. Protestos de maio de 1968. Né? Isso é uma coisa abjeta, né? Que aconteceu na França, 2 de maio de 1968. Começou alguns movimentos, né? Algumas greves, algumas manifestações, que na história está descrito que as causas principais desses movimentos eram oposição à guerra do Vietnã, repressão política, né, contra a repressão política, contra a desigualdade social, crítica ao sistema político. Mas olha só que interessante, o movimento de 2 de maio, que começou em 2 de maio de 1968, que tinha como bandeiras, né, oposição à guerra, repressão política, desigualdade social e críticas ao sistema político. Esse movimento começou por quê? Começou porque
resolveram fazer uma divisão entre quartos para mulheres e quartos para homens em uma das universidades de Paris. Ué, peraí. Onde ficou a oposição à guerra? Onde ficou a oposição à repressão política? Onde ficou o protesto contra a desigualdade social? Onde ficou a crítica contra os sistemas políticos perversos? O estopim foi porque proibiram homens jovens, homens e mulheres de uma universidade de dormirem, tomarem banho e se trocarem no mesmo ambiente? Será que era essa mesmo? Será que essas causas que eu li aqui, será que eram mesmo essas as causas reais de todo aquele movimento? É óbvio que não. É óbvio que não. Historicamente, depois a gente vai estudando e a gente percebe, É óbvio que o sistema não vai querer explicar isso, mas há muita gente, a estilo de Brasil paralelo, que vai fuçando os meandros desta história e vai descobrindo que o objetivo sempre foi liberdade sexual. Sempre foi liberdade sexual. Nunca foi questão política, sempre foi liberdade sexual. Liberdade sexual, para promiscuidade, liberdade sexual para viver a degeneração sexual. Era esse o objetivo deles. Tinha uma série de bandeiras que eles diziam que eram estas bandeiras, mas na realidade era apenas por uma liberdade sexual. Em que um movimento de jovens franceses universitários protestou contra os valores do Ocidente na Universidade de Paris. Movimentos parecidos também estavam em andamento na América do Norte e Inglaterra. Esse período histórico marca o início da ideia da normalização da contestação de qualquer perspectiva de moderação na questão sexual. Tá vendo? O comentarista aqui aborda exatamente isso, porque o foco principal, na verdade, era isso: liberdade para viver em promiscuidade. O sexo passou a ser tratado como um fim em si mesmo, onde a recreação individual fosse seu maior objetivo. O sexo que foi criado para procriação e para satisfação conjugal, para que o cônjuge pudesse viver livre. Agora, o sexo passou a ser tratado como um fim em si mesmo, onde a recreação individual fosse seu maior objetivo. Olha só, todas aquelas pretensas, supostas causas tinham um único objetivo: que o sexo fosse um fim em si mesmo. O sexo que foi criado para a satisfação conjugal, para a reprodução e para que o homem e a mulher pudessem se satisfazerem e se livrarem do pecado, agora fica sem propósito. É só satisfação individual, puro egoísmo, pura vaidade, pura imoralidade e pura depravação. As causas sociais e políticas, elas eram apenas a cortina de fumaça, porque o objetivo mesmo era a imoralidade sexual. Por isso, toda forma de relacionamento sexual entre adultos passou a ser normalizada. O slogan "é proibido proibir" resume bem os valores seculares que a nossa geração herdou a partir de 1968. Ainda hoje estão por aí, cada vez mais caçando formas de tornar a sexualidade ainda mais evidente e mais depravada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não se pode dominar o desejo sexual? Será? Essa área, ou melhor, essa era a consequência das ideias gestadas por trás do movimento de 1968. A tese da vida sexual moderada nos limites do matrimônio, como ensina a fé cristã, como repressão sexual a uma consequência natural do que já estava gestado por intelectuais antes do movimento de 1968. Olha só, a tese da vida sexual moderada nos limites do matrimônio, como ensina a fé cristã, como repressão sexual, é uma consequência natural do que já estava gestado
por intelectuais antes do movimento de 1968. Intelectuais da época diziam que a vida sexual moderada era, na verdade, uma repressão, né? Era uma repressão, era algo injusto, era algo que violava o direito das pessoas. Mas a gente sabe que não é bem por aí. A liberdade sexual, fora dos padrões bíblicos, ela tende a ser profundamente devastadora na vida das pessoas, especialmente na vida de mulheres jovens. Hoje, o jovem está inserido numa cultura secularizada e sexualizada. É algo abjeto. Como eu disse agora há pouco, até um comercial de margarina agora tem elementos sexualizados, tem teor sexual erótico, como forma de romantismo ou coisa desse tipo, eles declaram, mas na verdade são gatilhos mentais que são criados para que mais tarde essas pessoas percam o controle e sejam dominadas. O movimento cultural pop, com suas músicas, filmes e literatura, estimula a sexualização dos corpos, de modo que leva a pessoa a pensar, de fato, ser impossível moderar os instintos sexuais. Logo, as consequências naturais dessas ideias são gravidez precoce, multiplicação dos abortos propositais, vícios em pornografia, transição de gênero, doenças sexualmente transmissíveis, né? Essa liberdade sexual trouxe consequências desastrosas para a humanidade. Às vezes, muitos jovens que são doutrinados por essas imbecilidades francesas pensam que a igreja está sendo opressora, restritiva demais. Mas não é verdade. A igreja está sendo bíblica, sendo verdadeira para o bem de cada um dos jovens. O enfraquecimento da ideia do casamento. Naturalmente, em muitas realidades, o conceito bíblico de casamento é enfraquecido. A ideia de que o casamento é para sempre, que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda, não faz sentido para muitos jovens. Isto é um problema. E esse problema se caracteriza pela falta de Bíblia. Jovens que não querem admitir os padrões porque não conhecem a Bíblia. Por isso que é importante que os professores discutam com seus alunos sobre a necessidade de lerem a Bíblia. Lerem profundamente a Bíblia. Muitos deles se tornaram de fato produto do meio, né? Muitos jovens, e infelizmente já se casam com o pensamento de se separar se não dá certo ou se não der certo, né? Ninguém deve fazer isso, casar já pensando na separação, porque o casamento deve ser para sempre. Não por acaso o apóstolo Paulo traça um panorama da profunda distorção da natureza humana que pode ser constatada na vida de muitos jovens hoje. Romanos 1:24 diz: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e desagradantes com o próprio corpo. Olha só que interessante, né? Como diz o comentarista, não por acaso o apóstolo Paulo traça um panorama da profunda distorção da natureza. Em Romanos 1:24, em Romanos capítulo 1 nós vemos, né, a advertência bíblica dizendo que os seres humanos preferiram a criatura ao invés do Criador. É uma distorção completa do propósito de Deus para o bem-estar do ser humano. Por isso, Provérbios 5 faz muito sentido no cenário em que vivemos hoje. Nós precisamos ver isso, perceber isso, né? Que o que a mídia faz, o que a cultura faz é distorcer os valores bíblicos. Nós precisamos estar conscientes disso para mantermos a nossa fé em Cristo Jesus. Terceiro tópico, a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. A delimitação sexual da moralidade cristã.
Em uma de suas obras, o apologeta cristão C.S. Lewis nos lembra uma doutrina cristã constrangedora para quem não passou pela experiência da regeneração e se encontra imerso na cultura atual. A castidade como uma prática da virtude cristã. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a castidade cristã é algo que agrada a Deus. A prática da castidade cristã é uma virtude que agrada a Deus. E como o comentarista diz aqui, em uma de suas obras, o apologeta cristão C.S. Lewis nos lembra uma doutrina cristã constrangedora. Falar de pureza sexual para quem não conhece Jesus é ofendê-los. Eles acham que sexualidade deve ser aproveitada o quanto antes em suas vidas, mas a gente sabe que isso não é verdade. Estas consequências, as consequências dessas experiências fora do tempo são profundamente drásticas. Dessa maneira, ele ainda nos lembra que a virtude da castidade se resume na seguinte regra: o casamento deve ser com fidelidade completa ao cônjuge, ou fora dele, apenas completa abstinência sexual. Não tem outra alternativa, né? Como eu falei lá no início, o padrão sexual do casal não é o casal que determina, mas é a Bíblia. Eu não posso fazer uma proposta para minha esposa e levar isso adiante, mesmo que ela concorde. Porque o padrão não é a concordância da esposa ou a concordância do esposo, mas o padrão é a palavra de Deus. Sim, pela palavra de Deus, a moralidade sexual tem uma delimitação muito clara. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Assim, diferentemente das ideias dominantes de nossa sociedade cultural, a Bíblia não considera o instinto sexual degenerado como algo insuperável em que o ser humano não pode vencer. Isso não é verdade. O Evangelho de Deus é poder. O Evangelho é poder de Deus para transformar a vida de qualquer pessoa. Nós cremos profundamente nisso. Quem passou pela experiência de regeneração com o auxílio do Espírito Santo pode desenvolver as virtudes do domínio próprio e da temperança. E como o apóstolo Paulo pode exclamar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha só, quem já passou pela experiência da regeneração sabe o que é domínio próprio, né? Está tranquilo, está em paz, porque sabe o que é domínio próprio, o que é temperança. Vive por eles, porque o Espírito Santo opera em suas vidas. A pedagogia da abstinência sexual. Aos jovens solteiros cabe o desenvolvimento da virtude da castidade cristã, isto é, a abstinência sexual como preparação para o casamento. Isso é importante, especialmente para mulheres. Isso não é machismo, isso é estatística. Mulheres, as meninas que começam muito cedo a vida sexual e têm vários parceiros sexuais, a chance de elas encontrarem um casamento bom diminui a cada ano. Então, meninas, tenham cuidado. Professoras, especialmente as professoras, tentem conversar com suas alunas sobre esse assunto. Pode pesquisar na internet, você vai encontrar isso. Isso não é uma questão de machismo, essa coisa não. Isso é estatística. Cada relacionamento que a mulher tem, relacionamento sexual, que geralmente deixa marcas, isso se torna em trauma. Isso é muito ruim para a mulher. Muitas meninas estão aí na ansiedade de conhecer logo o sexo. Não façam isso. Casem primeiro. Como vimos do ponto de vista bíblico, o jovem ou a jovem cristã não é puramente instinto sexual. Você pode sim adorar a Deus. Você pode sim se controlar, se conter e adorar a Deus. Busque ajuda na palavra de Deus e você então conseguirá vencer
os seus instintos. Ele sabe que a satisfação sexual, tal qual a Bíblia ensina, não é egoísta, descartável e ilusória, mas cumpre um sentido quando os unimos à pessoa amada. E com ela compartilhamos e dividimos toda uma história de vida que glorifica a Deus no casamento. Muito importante isso. Enquanto esse tempo não chega, nos guardamos, esperamos a pessoa amada. Desse modo percebemos que a abstinência sexual é pedagógica, pois ela nos ensina que em tudo deve haver comedimento, equilíbrio, parcimônia. Com ela, não na vida do solteiro, aprendemos que devemos esperar passar por períodos de abstinência na vida de casado. E isso é fato, né? Que também é uma grande utopia dizer que em casa vai ter uma vida sexual ativa o tempo todo. Mas isso não é verdade. Existem tantas situações, enfermidade, viagem, ciclo, existem outras necessidades espirituais, por exemplo, que chegam na vida do cristão. A vida de um casado precisa ser profundamente bem resolvida, porque se depender só da rotina de sexo, pode esperar que haverá problema. Antes de esperar, as pessoas precisam entender o seguinte, principalmente os jovens: o sexo é muito bom. O sexo é autorizado, ordenado por Deus, mas ele não é um fim em si mesmo. E não é a base de sustento de um casamento. Apesar dele ser profundamente importante e necessário, mas também não é a base da satisfação de uma pessoa. Não é a base da estruturação de uma família. Não. Existem outros elementos que precisam ser desfrutados, precisam ser lapidados. O sexo é uma parte muito importante e necessária, especialmente para nós homens, mas não é um fim em si mesmo. Sem a substância sexual, sem a abstinência sexual, melhor dizendo, também ocorre na vida. Sim, a abstinência sexual também ocorre na vida dos casados por causa de uma doença, tratamento de saúde em que um dos cônjuges não pode manter um relacionamento sexual regular por um período, quer por propósitos espirituais entre cônjuges em comum acordo, né? Haverá necessidade de ter um tempo de abstinência, né? O que Paulo diz em 1 Coríntios é que seja consensual e que seja programado, organizado antes. Assim, a abstinência sexual na vida do solteiro ensina que na vida de casado nem todo relacionamento entre homem e mulher tem a ver com sexo. O sexo é importante, necessário, mas não pode ser colocado em um altar. A beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Segundo o ensino bíblico, o relacionamento sexual só é possível no casamento. Um relacionamento sexual fora do casamento é uma perversão que não agrada a Deus. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que vai abrasar. 1 Coríntios 7 e 9, né? O ensino bíblico é de que relacionamento sexual só é possível no casamento. Essa união profunda e verdadeira se concretiza diante de Deus no relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. No casamento, o sexo natural é absolutamente importante e necessário e deve ser desfrutado pelo cônjuge. Essa união, segundo o texto bíblico, ninguém pode separar, pois ela não se resume à mera necessidade fisiológica, mas é a necessidade diante de Deus. Estabelecer um projeto de vida e viver um projeto atemporal divino, que é o estabelecimento de uma família. Então, nós precisamos entender que a união, segundo a Bíblia, não pode ser separada. Ela estabelece um projeto de vida atemporal, que não está dentro do tempo, que foi estabelecido pelo próprio Deus para que nós tivéssemos as famílias. Em vista disso, Provérbios 5 traz uma seção de versículos em que o sábio estimula que se desfrute da vida sexual com a esposa, aquela da sua juventude, né? Seja bendito o teu manancial
e alegra-te com a tua mulher da tua mocidade. O lugar da satisfação é o casamento. No casamento, homem e mulher podem e devem desfrutar do prazer sexual em que o amor, o respeito e o compromisso da vida de ambos foram aliançados diante de Deus e da Igreja do Senhor até que a morte os separe. Nossa conclusão. Temos visto os apelos da imoralidade sexual presente em nossa sociedade, entretanto, a palavra de Deus nos afirma que não precisamos ser dominados por eles. É muito melhor viver de acordo com a palavra de Deus, nos ensinos que a palavra de Deus nos ensina, de modo que podemos, sob o Espírito Santo, ter nossos sentimentos e vontade ordenadas pela palavra de Deus. Logo, no matrimônio podemos nos realizar por completo de um modo que glorifique a Deus em nós. Muito bem, então, chegamos ao final de mais um comentário. Acesse ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. E é isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.